é Flávio Bolsonaro, do PL, ele está no Rio de Janeiro, do PL do Rio de Janeiro, na verdade. A Malu Gaspar está aqui com a gente, participa dessa entrevista, ela que articulou. Senador, muito obrigada pela presença do senhor aqui na Globo News. Muitas dúvidas que a gente tem sobre esse processo todo. A Malu vai começar fazendo as perguntas. Senador, boa noite. Um prazer ter o senhor aqui. Para começar, direto ao ponto, o produtor do filme sobre seu pai, Mário Frias, e a Go Up Entretenimento, que é a empresa que fez o filme, disseram primeiro que não tinha nenhum centavo do Daniel Vorcaro no filme sobre a vida do seu pai. Agora há pouco, o Mário Frias soltou uma nota recuando e dizendo que o contrato foi feito por meio de uma empresa. Eu queria saber, e o senhor, qual a participação do senhor nesse negócio? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu quero agradecer pelo convite. Eu fiz questão, Malu, de dar essa entrevista aqui, porque você é a pessoa que hoje é referência sobre esse assunto. Uma demonstração aqui de que não tem absolutamente nada a ser escondido nessa situação toda. Fiz questão de estar aqui com você, então obrigado pela oportunidade. A minha participação nisso foi buscar investidores para botar de pé um filme privado, com recursos privados, em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, o meu pai, porque é uma pessoa que está passando por uma grande perseguição, foi vítima de uma farsa por parte de alguns integrantes aqui da Suprema Corte desse país, alguém que é honesto, que jamais mereceria estar passando por isso, e é um sonho meu, sempre foi um sonho meu, fazer com que a história de vida dele, que é muito bonita, é muito emocionante, ele merece uma homenagem como essa em forma de filme. Então, o papel foi absolutamente buscar investidores, Malu, porque eu não posso fazer como faz o Lula aqui, de buscar dinheiro da Lei Rouanet, eu não posso pedir dinheiro lá em Embratur ou na prefeitura de Niterói para fazer um desfile de escola de samba em homenagem ao Lula, uma campanha antecipada. Então, assim, eu fiz uma coisa obviamente normal, não tem absolutamente nada a esconder sobre isso. Mais uma vez, um filho pedindo, buscando investidores para que possam aplicar nesse projeto cultural e esperar receber algum retorno em função do lucro que esse empreendimento cultural der. Simples assim. Ok, tem as mensagens da matéria do Intercept Brasil mencionam a negociação para o envio de recursos do Daniel Vorcaro e da Entre Investimentos para uma conta do advogado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, advogado de imigração. Esse dinheiro foi para o Eduardo Bolsonaro ou não foi? Não foi, Malu, não foi para o Eduardo Bolsonaro. Todos os recursos que foram aportados neste fundo, que é específico para a produção deste filme, eles foram utilizados. De qual fundo o senhor está falando? Oi? De qual fundo? O Heaven Gate? Eu não sei exatamente qual é o nome do fundo. Esse fundo está no nome do advogado do Eduardo Bolsonaro, advogado de imigração. Ele vai para o fundo, esse dinheiro é integralmente utilizado para fazer o filme. Agora, para você botar de pé uma estrutura como essa, você criar um fundo, você que cuidar das questões legais, de burocracia, você tem que contratar um advogado de imigração dessa área, e o advogado é um advogado de confiança do Eduardo Bolsonaro, é alguém que cuidou de todo o seu procedimento, o seu processo de green card, é a pessoa que tem expertise, se não me engano, de quase 30 anos nessa área, na advocacia nos Estados Unidos, mas que é um brasileiro. Mas por que o dinheiro precisava passar para ele, para depois ir para a Gol? Você tem que buscar algum profissional nessa área que possa fazer isso. Então, está dentro do contexto do filme. Mas então, peraí, deixa eu só entender, senador, por que esse dinheiro precisava passar pelo advogado do Eduardo Bolsonaro se existia o Mário Frias e a Go Up? Qual é a necessidade dessa... Qual é a participação do Eduardo? Ele também é captador no filme? É isso? Entendi. Malu, o advogado, ele é advogado e é gestor do fundo também. Mas ele pagava a Go Up, é isso? Qual é a necessidade? Os detalhes, olha só, a minha participação nisso, Malu, foi buscar investidores. E, mais uma vez, dinheiro privado, ao contrário do que algumas pessoas estão insistindo em falar, né, porque parece que fazem, adoram, que não adianta explicar para algumas pessoas a verdade, que fazem questão, né, de distorcer tudo, né, enfim, não vou ficar entrando nesse mérito aqui. Agora, mais uma vez, Malu, esses recursos, qualquer recurso privado que tenha sido aplicado neste fundo foi integralmente para a produção do filme. E se foi algum recurso para o escritório de advocacia, que eu não sei se foi, eu não sei de detalhes, esse advogado, ele é gestor desse fundo e é uma pessoa que é de confiança do Eduardo Bolsonaro, porque fez todo esse procedimento. É importante falar, Malu,
que esse fundo ele é fiscalizado pela SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, que é um órgão sério, é um órgão que faz auditoria, o fundo presta contas para esse órgão de fiscalização do governo americano, é um órgão muito sério, que não tem absolutamente nada de errado. Se tivesse algo de errado, esse fundo, esse órgão já teria feito alguma espécie de notificação, comunicado aos gestores do fundo. Mas então o senhor não sabe se o dinheiro foi todo. Pode ter ficado uma parte desse dinheiro com o Heaven Gate? Não isso? Posso te afirmar isso. Não posso então te afirmar o senhor não isso. sabe o destino de todo o dinheiro? O senhor estava cobrando 60 milhões de reais sem saber direito para onde ia o dinheiro? Não, olha só, eu fui buscar investidor. Eu não fui gestão do filme, eu não participei de gestão do filme, não dirigi o filme. Nem o ator que me interpretou eu escolhi. Quer dizer, eu não tenho absolutamente nada. O que eu fiz foi buscar um filho, buscar investimento privado para um filme que vai ser feito privado em homenagem ao seu próprio pai. Qual que é a dificuldade de entender isso? Não vão conseguir, Malu, me colocar na mesma vala comum do PT, como se envolvimento com o Banco Master, agora o Flávio Bolsonaro foi pego nisso. Não. Vamos fazer distinção. Senador. Tem envolvimento, tem bandidos nessa história e tem inocentes, tem pessoas que estavam ali de boa fé, como eu estava, buscando investimentos privados para fazer um filme sobre meu pai. E ele merece ir, está pronto o filme. O filme vai acontecer, está em detalhes finais, vai estrear esse ano ainda aqui no Brasil. Então, não é algo como querem induzir um dinheiro, um investimento que faz algum caminho para depois chegar lá nos Estados Unidos para financiar o Eduardo Bolsonaro. Isso é mentira, isso é criminoso, isso é ilação, isso é torcida contra a gente. Não, o senhor acabou de falar que o dinheiro passou pelo advogado. Mas o senhor acabou de falar que o dinheiro passou pelo advogado do seu irmão. Eu não tenho certeza, eu não sei de detalhes, de verdade. Mas o senhor falou que contratou o advogado para fazer a gestão do investimento. Olha só, esse dinheiro foi para um fundo exclusivo. Você não vão botar a palavra na minha boca, Malu, desculpa. O dinheiro foi para um fundo exclusivo para a realização do filme. Tá, e a GoUp não faz parte desse fundo e nem o Mário Frias? Que eu saiba, não. Pelo que eu estou acompanhando de vocês, não. E pelo que eu soube até agora, também conversando com eles, não. Senador, o senhor está insistindo que não tem problema ter ido atrás de dinheiro para captar recursos para o filme do seu pai. A Polícia Federal fez uma investigação, tem um inquérito cuja relatoria de André Mendonça, que inclusive foi indicado para o Supremo pelo pai do senhor. A Polícia Federal já tem demonstrado nas investigações que Daniel Vorcaro não dava dinheiro para políticos, para autoridades, porque ele gostava dos políticos ou das autoridades. Ele tinha interesses, ele buscava, muito provavelmente, que a polícia está investigando, proteção. É muito improvável que Daniel Vorcaro tenha um interesse pelo cinema nacional. Alguma coisa ele queria dando esse dinheiro. O senhor está insistindo na sua defesa que esse dinheiro é um dinheiro privado, como se isso fosse sinônimo de um dinheiro limpo. A gente sabe os rolos do Daniel Vorcaro, o impacto, o buraco que ele causou no fundo, no FGC. A gente sabe que tem dinheiro público também na teia do Daniel Vorcaro, como dos fundos de previdência, por exemplo, do Rio de Janeiro, 1 bilhão. BRB também, enfim, a teia do Daniel Vorcaro não é limpa. Por que o senhor foi bater numa teia que não é limpa para pegar dinheiro para o filme do seu pai? Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, eu sou apresentado a ele pelo Thiago, que é uma pessoa que tem uma empresa que trabalhava com entretenimento. Uma conversa que eu tive com ele, eu falei, eu tenho esse projeto aqui de fazer um filme do presidente Bolsonaro, estou com dificuldade de arrumar investidores, porque você imagina, a gente está no governo Lula, a Polícia Federal atuando, perseguindo os opositores políticos aqui, Bolsonaro sendo vítima de uma perseguição que a história ainda vai mostrar a sua inocência, que ele é um verdadeiro herói, mas ele foi vítima de uma grande farsa e está pagando com a sua liberdade por isso. As pessoas têm medo de fazer um investimento num filme como esse, né, Júlia? Então, vou deixar bem claro isso. Eu conheci ele em dezembro de 2024, exclusivamente para tratar disso. Qualquer mensagem que apareça daqui para frente, qualquer mensagem que já apareceu, os meus contatos, sejam por telefone ou pessoalmente com ele, foram exclusivamente para falar do filme, uma conversa monotemática. Ninguém imaginava naquela época que isso pudesse ser, que pudesse ser possível. Senador, todo mundo já sabia que ele era enrolado em 2024. Desculpe interromper o senhor, só para colocar... Todo mundo sabia em 2024 que ele era enrolado.
Seu pai fez uma postagem dizendo que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Vocês estão dizendo que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, né, que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com grandes empresários, financiava diversos eventos. Inclusive, o Daniel Worcar, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não. Acho que vocês agiram de boa fé, como eu também fui buscar de boa fé. Qual é o interesse do Worcar em mim? Ele viu, eu acho, né, tem que perguntar para ele qual seria o interesse, por que ele quis financiar o filme desse jeito. Eu imagino, Júlia, que seja com a expectativa de retorno desse investimento. Porque ele bota um dinheiro, não fez doação, não está me fazendo favor. Eu, como senador da República, na oposição do governo, não era mais o presidente Bolsonaro. Eu não tinha absolutamente nada a oferecer em troca para ele, como tem a oferecer os integrantes do governo Lula. Tá? Então, foi uma relação completamente contratual. Ele bota um dinheiro com a expectativa de receber um percentual em cima do lucro desse filme, que vai ser um filme com uma grande bilheteria, um filme que está maravilhoso. Então, não queiram me misturar, porque é por isso que eu estou pedindo a todo momento essa CPI do Banco Master, mais do que nunca ela é necessária, que é para separar bandido de inocente. Eu não vou aceitar me vincularem a esses contatos espúrios que o governo do PT tem com o Worcaro. Eu não me reuni no escurinho do cinema com ele, não. Quando eu falo, Júlia, que eu nego, na verdade, que conhecia, que eu tinha contato com ele, é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. A minha relação com ele era exclusivamente para o filme. Se eu falo assim, não, eu conheço o Worcaro, a pergunta seguinte, qual ia ser? Qual a sua relação com ele? Eu ia ter que falar do filme. Foi só por isso que eu me eximi. E lá na frente do Supremo Tribunal Federal, quando eu sou interrogado, que eu reajo daquela forma, primeiro, que a pessoa que vem me abordar, eu conheço, é desse blog aí, que é um blog claramente, historicamente, favorável ao PT e contra nós, e eu não podia, mais uma vez, falar nada sobre o filme. Mas eu ainda... Peraí, senador. Assim, ó, é investimento privado, como é de verdade. Peraí, senador. Tem giro público, a gente acabou de falar, senador. Desculpa, Otávio, só para insistir nisso, porque o senhor tem repetido que é dinheiro privado, mas tem dinheiro público. E o repórter do Intercept fez a pergunta com muita educação para o senhor, e o senhor mentiu na resposta. A pergunta foi exatamente para me colocar no mesmo saco sujo do PT. Não vão fazer isso. Senador, não tem possibilidade disso acontecer. Senador, o senhor está dividindo essa história entre inocentes e bandidos. A partir do momento que um repórter faz uma pergunta, se o Worcaro financiou o filme, e o senhor dá uma risada, o senhor chama ele de militante e o senhor diz, é mentira, é mentira, é mentira. Isso é um comportamento de um inocente? Porque o inocente não tem nada... Deixa eu acabar minha pergunta. Porque já expliquei, eu tenho um contrato de confidencialidade. Eu estou falando nesse momento porque isso, obviamente, veio à tona, não tem mais como negar. Por isso que eu estou vindo aqui de peito aberto, falar, olhando no olho de todo mundo, que não tem absolutamente nada de errado. Não adianta, Otávio, querer nos rotular, mais que você tenha sua preferência político-partidária, de ter feito algo errado, que nós não fizemos. É uma relação contratual. Eu não tenho absolutamente nenhum contato com o Daniel Worcaro, a não ser para tratar de filme. E as próprias conversas que foram vazadas mostram absolutamente isso. Mas, senador, nessa conversa que o senhor tem com o Worcaro, que seria uma conversa profissional, um patrocínio... Profissional, é de um investidor. Mas é assim, é meu irmão, meu irmãozinho, fica com Deus, me arruma a grana, tamo junto. É irmãozinho, é meu amigo ou é uma conversa profissional? Porque depois o dinheiro o senhor nem sabe para onde vai. Otávio, você é do Rio de Janeiro, você sabe que irmão, meu irmão, é uma expressão que a gente cumprimenta até o... Vai pedir um coco na praia, meu irmão, me dá um coco aí. Não pede 60 milhões. Guri, no Rio Grande do Sul, comprar um coco é diferente de pegar 60 milhões com um banqueiro desonesto, senador. Velho em Brasília. Cara, não tem... Se você querer me empurrar goela abaixo, uma intimidade que eu não tenho com ele. É uma conversa que eu trato como um carioca se refere a uma pessoa qualquer. O senhor fala para todo mundo, estamos juntos sempre, em qualquer situação? Isso é comum, estamos juntos, fica com Deus, um abraço, meu irmão. Mas, senador, você comprar um picolé e dizer, pô, obrigado aí, meu irmão, o troco aí, fica com o troco aí, meu irmão, é muito diferente de um senador
que quer ser presidente da República, Não, peraí. ligar para um banqueiro, pegar 64 milhões, sendo que no estado do seu partido aqui, investiu 1 bilhão e 400 milhões de dinheiro público, dinheiro dos servidores, no banco desse cidadão. Então, não é uma conversa de carioca informal, é uma coisa muito séria do senador. Não faça relações criminosas, por favor, Otávio. Eu não tenho absolutamente nenhuma ingerência no governo do Estado do Rio de Janeiro. Não, mas o ponto é que essa é uma informação pública, senador. O ponto é dessas relações. Você quer me vincular a uma situação que, à época, absolutamente ninguém tinha ideia de a que ponto chegaria como estamos vendo hoje. Se eles contarem uma história de trás para frente, é muito fácil. Não, senador, olha só, em novembro, quando o senhor fala com ele... Peraí, Malu, por favor, deixa eu responder. Eu respeito demais o seu trabalho. Deixa eu responder aqui. Mais uma vez, eu tive contato com ele exclusivamente para esse investimento no filme, em dezembro de 2024. Não tinha absolutamente nada contra ele. Ninguém, nem você, Malu, que a pessoa mais informada sobre esse assunto naquela época, podia afirmar que ele tinha uma coisa de errado. Podia, senador. Eu publiquei uma matéria em julho de 2024 falando que a Caixa Asset recusou investimento no Master porque o Master era atípico, arriscado, tinha executivos presos, já tinham sido presos em operações anteriores. O seu pai fez uma postagem no Twitter dizendo assim, o sistema está agindo. O seu pai, em julho de 2024... Isso não teve repercussão depois, Malu. O senhor não leu o tweet do seu pai? Esse assunto acabou, não teve repercussão nenhuma. Mas ao longo de 2025... O Daniel Vocaro continua aqui tendo nota do Banco Central aí, ele continuou... Mas o seu partido apoiou uma CPI do Master no Congresso, em abril de 2025. Um monte de coisa, continua botando dinheiro na Globo. Senador, uma coisa é patrocínio, outra coisa é o que o senhor o que o Vocaro fez, dinheiro por meio de laranja. Não é e o senhor é um senador da República, o senador Flávio Bolsonaro. Tem uma diferença aqui, o senhor é um homem público. Agora, a forma foi aí os advogados, o pessoal que gera o fundo, eles é que trataram, não tratei disso. Não adianta querer me vincular a uma coisa como essa. Ninguém imaginava que podia ser um dinheiro que não tivesse uma origem limpa. Ninguém podia imaginar. Senador, vamos lá. Quando o senhor conversa com ele, vamos entender, quando o senhor conversa com ele em 2025, ele já era enrolado, tanto que o senhor trata da questão dele, dos rolos dele, o senhor não aborda, mas menciona que ele está passando por um período difícil. Sim, o senhor é um senador da República. Sim. O senhor vai a um banqueiro que está enrolado e pede dinheiro para esse banqueiro. O senhor não pode normalizar isso. O senhor está pedindo dinheiro para o banqueiro. No final do dia, é isso. O senhor está cobrando, está falando que ele não pagou o Então, o senhor pode explicar para a gente esse contrato que tem confidencialidade, senador? Então, vamos. O senhor está aqui disposto a esclarecer. Conte para a gente quais são as cláusulas, então, que tem nesse contrato. O Daniel Vocaro é produtor executivo do filme sobre o seu pai? Não, o que eu sei, né, é o que os advogados me passaram agora, isso está vindo à tona, é que, recentemente, né, que tinha, sim, esse contrato de confidencialidade, isso eu já sabia. Né? Agora, o investidor, isso que está, inclusive, da divergência com relação à nota lá que foi feita pela produtora, se não me engano, é apenas uma questão ali, né, de formalização. Como ele não faz parte, o Daniel Vocaro não faz parte de nenhuma assinatura de contrato, não tem absolutamente nada com a assinatura dele, tecnicamente, esse dinheiro não foi dele. Essa que é a divergência que existe, que eu acho que é apenas de formalidade, mais uma vez. E repito aqui, eu insisto, Júlia, não dá para você querer trazer a preço de agora a realidade lá do contexto de 2024, final de 2024. Mas e 2025? Quando eu insisto, olha só, como é que foi a minha participação? Eu consegui lá, conversamos, ele topou fazer investimento no filme, está formalizado. Eu estava achando que estava tudo tranquilo. As parcelas foram sendo pagas conforme estava estabelecido nesse contrato e chega um momento que ele começa a parar de pagar essas parcelas. E eu questionava assim, olha só, você não vai cumprir a sua parte no contrato? Não é favor nenhum, não estou pedindo dinheiro, não estou praticando nenhuma extorsão, como alguns levianos criminosos estão dizendo, tá? Ele parou de honrar os seus compromissos. Ele estava descumprindo o contrato. E eu, como sou uma parte interessada, um filho querendo que o filme do pai seja concluído, fique pronto, cobrava, olha, você vai fazer, se você não fizer, tudo bem, você só me avisa que eu vou buscar outros investidores. E foi o que aconteceu em determinado momento. Mas até o então, era de cobrança? Tinha ali acusações, não tinha formalidade assinada, tinha uma suspeita, mas eu estava querendo que ele honrasse o contrato. Porque na minha cabeça, não é com ele, certo? Não tinha nada de ilegal. Então, vamos lá. A partir do momento que acontece algo mais grave, eu percebi que ele não ia honrar
com as parcelas do seu contrato, eu fui buscar outros investidores. Houve mais de 10 investidores que botaram dinheiro no filme também, sempre com um contrato assinado, uma formalização, para que a aplicação desse investimento gerasse algum retorno financeiro para ele em forma depois que o filme tivesse dado lucro. É simples assim, gente. Não tem absolutamente nada de errado de você captar investimentos privados para investir num filme, numa obra cultural. De novo, há questionamento sobre dinheiro ser privado. Não fui buscar dinheiro na prefeitura de Niterói. Não fui buscar dinheiro na Odebrecht. Não fui buscar dinheiro na JBS. Daniel Vorcaro pegava dinheiro público e fazia rolo com... Eu não tive nenhuma contrapartida em função da minha atuação pública, Júlia. Senador, o Daniel Vorcaro pegava dinheiro público e fazia rolo com dinheiro público. O senhor bateu na porta dele para pedir dinheiro. Você está descontextualizando. Olha, deixa eu dar as datas para o senhor. Então... Ninguém tinha ideia de que era assim. Então vou dar as datas para o senhor, que o senhor nos ajuda a entender com as datas. Olha só, a primeira comunicação do Banco Central vetando o negócio com o BRB, quer dizer, o mundo já sabendo que tinha rolo ali, é de 3 de setembro de 2025. E aí deram luz para uma situação que na época não existia, né? O áudio do senhor, só dando as datas certinhas, aí o senhor põe a sua argumentação. Olha só. 3 de setembro de 2025, o Banco Central publicamente se posiciona contra o negócio com o BRB. No dia 8 de setembro, portanto, 5 dias depois, o senhor cobra ele por dinheiro. Depois, a polícia abre um inquérito no dia 30 de setembro para investigar os rolos do Daniel Vorcaro. As conversas se estendem, senador, até 16 de novembro. Quer dizer que ele era um banqueiro enrolado, está claro, e que o senhor, um homem público, senador da República, bateu na porta dele para pedir um dinheiro de um banqueiro que estava enrolado, também está claro porque está registrado. E ainda tem a fala final, estarei sempre contigo. O senhor diz, estarei sempre contigo, e ele fala, amém, no meio desse contexto todo em que o rolo já era sabido. Não era sabido, ele era acusado e eu torcia para que ele esclarecesse, né, qualquer coisa de errado que ele tivesse feito. 2 dias depois ele é preso. Olha só, o último pagamento que ele fez, ele estava honrando as parcelas do contrato de investimento num filme privado, insisto em falar, não tem absolutamente nada de público, nenhuma relação, não tem nenhum benefício que ele pudesse ter com a minha atuação como senador. Tá? Ele foi em maio de 2025, a partir da primeira informação pública que existiu com relação séria em relação ao Daniel Vorcaro, esse fundo foi isolado, foi fechado lá. Foi comunicado às autoridades, o fundo fez uma comunicação à empresa que fazia os aportes pedindo explicações, não foi respondido. Todas as providências legais foram feitas, o fundo ficou isolado. Eu queria saber se ele ia honrar as parcelas ou não, porque eu ia buscar outros investidores, porque eu precisava terminar o filme. Com o que ele tinha aportado não era suficiente. É um filme hollywoodiano. O ator principal do filme é o Jim Caviezel. É reconhecido. Senador, mas olha só. O cara que fez Paixão de Cristo, o cara que fez o outro filme aqui, como é que é o nome do filme aqui? Meu Deus do céu. Ele fez o Paixão de Cristo e fez um filme que passou aqui, que era uma história de... A gente deu há pouco a produção. Mas é uma pessoa renomada. O elenco era formado por atores americanos, um maquinário de última geração, uma mega produção. E, mais uma vez, não é esse valor que vocês estão colocando aí. Esse orçamento que era previsto no contrato, ele não foi cumprido. O filme foi concluído sem esse recurso, com muito menos do que isso. Eu também não sei precisar para vocês aqui exatamente qual o valor disso. Tá? Mas não teve absolutamente nada de errado. Não, mas só para completar uma coisa das suas declarações... É Som da Liberdade o nome do filme aqui, me fugiu da memória. O senhor falou várias vezes também, ao longo desse período, e mais recentemente, inclusive, que o senhor nunca teve contato com o Vorcaro, nem o senhor, nem ninguém da sua família. Então, eu queria saber por que o senhor falou isso quando o senhor já estava negociando desde dezembro de 2024 até novembro de 2025, que ele pagasse parcelas. O senhor convidou ele para ir ver as gravações. Então, não tenho contato. O senhor pretendia esconder essa relação do eleitor? Eu não pretendia esconder, mais uma vez, era um contrato de confidencialidade. O contrato, se eu dissesse, Malu, que eu tinha relação com ele, a pergunta seguinte seria...
qual é a sua relação, por que justifica a proximidade de vocês. E a única conexão que eu tenho com este senhor, Daniel Vorcaro, é esse filme. Então o senhor mentiu, eu não podia falar do filme, isso. É simples assim. O senhor mentiu, então, foi isso? Não menti, eu não podia descumprir uma cláusula contratual. Isso gera multa, senador, isso gera exposição dos investidores. Mas o senhor é uma pessoa pública. O senhor deve mais ao Vorcaro, com quem tinha um contrato, ou ao eleitor? Eu não estou entendendo. Quem que o senhor deve a fidelidade? Olha só, eu não posso descumprir um contrato, tá? Vamos por partes. Tem investidores nesse filme. Eu tinha que cumprir esses contratos. A única relação que eu tinha com o Daniel Vorcaro era esse filme. Se eu falasse que eu conhecia, eu ia, na sequência, ter que falar qual é a relação que eu tinha com ele. É a relação ao filme. Foi só por isso que eu preferi preservar. E agora não tem problema nenhum. Agora não tem mais isso, né, senador? Mas eu não tenho problema nenhum de vir aqui falar isso, Malu. Agora não tem mais confidencialidade, né? O contrato acabou. O senhor assinou esse contrato, senador? Não preciso mais cumprir essa cláusula contratual, que é importante. Entendi. Mas o senhor assinou esse contrato? Quem assina, então, esse contrato? E quem colocou a cláusula, senador? Vocês ou eles? Não tem relação nenhuma com ele mais. Então, o senhor poderia divulgar esse contrato? Ele parou de honrar o contrato que ele tinha conosco. Graças a Deus, o filme foi concluído, está ali nos retoques finais, graças a outros investidores, porque ele descumpriu o contrato para Então, agora ele pode ser divulgado, certo? O senhor poderia, em nome da transparência, divulgar para a gente o conteúdo desse contrato? Tem que falar com o investidor, com o gestor do fundo, para saber se é possível que isso aconteça, até porque é uma relação jurídica nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o advogado do Eduardo Bolsonaro, então, a gente tem que pedir... Não, é o gestor do fundo, Malu. Que também é advogado dele, e assim, você bota para trabalhar num empreendimento como esse, pessoas competentes e pessoas da sua confiança, qual o problema? Senadora, enfim, o senhor está dizendo que era uma reunião profissional, uma reunião de cobrança, apesar do tom não ser um tom de cobrança, ser um tom ali, como o senhor diz, de camaradagem, irmãozinho, fica com Deus, conte comigo, etc, etc. Que irmão, irmãozinho não significa intimidade. Não? Significa uma forma como é o meu linguajar, como eu falo com as pessoas. Qual o problema de falar assim com ele? Não tem intimidade, não tem liberdade. Eu nunca viajei com ele, nunca saí para tomar vinho, nossa família não se conhece. Mas pediu 60 milhões, né? Pediu 60 milhões. Ninguém pede 60 milhões para quem não tem intimidade. A minha pergunta é... Eu pedi 60, Otávio, pelo amor de Deus, cara. Seja honesto você também. É um contrato entre privados. Ele está fazendo um investimento. Entre privados, mas sendo com um banqueiro que fraudou com dinheiro público. O retorno financeiro do lucro desse filme. Não tem camaradagem nisso. Bom, tudo bem. O senhor ia levar o seu pai na casa dele para ver um documentário? Mas meu pai não foi. Não teve essa. Mas é isso que não fecha, senador. Se o senhor não tem relação com esse banqueiro e só pediu dinheiro para ele, o que já é muito, por que o senhor leva o seu pai na casa do banqueiro enrolado? Não é o banqueiro enrolado, é o investidor de um filme. Enrolado? A única relação que eu tive na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da qual o senhor faz parte, primeiro semestre de 25, antes do senhor pedir dinheiro para ele, já falavam na CAI dos rolos do Vorcaro. O senhor é um homem bem informado. O senhor transita bem no Senado. Senador, desculpa, mas o jantar... Eu recebeu 160 milhões entre 25 e 26. Já sabia-se que o banco mais tinha rolo. O Will Bank, que é o banco digital dele. Senador, a gente está falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é um investimento por meio de uma empresa laranja. Outra coisa é um contrato de patrocínio. O senhor mesmo admitiu que tinha uma outra empresa que fez o contrato por ele e que o advogado do seu irmão, que é gestor de um fundo... Ele fazer isso. Eu conversei para que ele fosse investidor. Se ele captou outros investidores, se ele usou outras... É igual assim, eu vendi o filme para a Globo. Aí eu conversei com o dono da Globo. Aí, ele, na hora de fazer o contrato, que eu não participo, o setor jurídico, o contrato é feito com a Globoplay, é feito com o Globo Esporte. Senador, patrocínios aparecem na tela. O Vorcaro não podia aparecer. O senhor escondeu esse contato. Os patrocínios da Globo são públicos. O seu patrocínio não era. Houve investimentos em outros filmes do presidente Lula, do presidente Temer. Um contrato Senador, essas negociações, elas são conduzidas de forma profissionais por profissionais. Não é na base de mandar o áudio, meu camaradinha, meu irmão, meu irmãozinho. É isso que causa esse estranhamento. O estranhamento... Não tem estranhamento se não tivesse estranhamento, não estaria essa crise, senador. O estranhamento é o tom que o senhor usa. Hoje, na pesquisa, eu estou 7 pontos na frente do Lula. É isso que está acontecendo.
O estranhamento... Se não fosse isso, jamais ia ter estranhamento, né? Então é importante atirar no Bolsonaro, né? Jogar lama no Bolsonaro. Vocês não vão me colocar na mesma lama desse governo corrupto do PT. A relação foi privada, foi investimento privado no empreendimento privado. Não teve reunião de um banqueiro que usa dinheiro fora da agenda de presidente da República. Não, mas teve conversa com o presidente do Banco Central. Não teve Guido Mantega recebendo R$1 milhão para dar acesso ao Vorcado. Mas o aliado do senhor Ciro Nogueira... E o Ciro Nogueira? A Polícia Federal, com autorização do André Mendonça... Ele era ministro da Justiça, o contrato continuou com o filho dele. Essa digital do PT, o Banco Master é do PT. Não adianta querer vincular nós, porque a única não tem absolutamente nada. Mas eu acredito... que vai aparecer... Senador, o aliado do senhor Ciro Nogueira, cotado para ser seu vice-candidato à presidência na sua chapa. O acusado de receber mesada era o Ciro Nogueira. Numa operação autorizada por André Mendonça, que o senhor admira, André Mendonça. Um gesto para ele, o presidente do partido importante, não tinha absolutamente nada contra o Ciro naquela época. É acusado de coisas graves, vai responder e se Deus quiser, vai provar a inocência dele. Eu não sou acusado de nada, eu não estou respondendo nada. Vocês estão me acusando de buscar... Não, a gente está tentando entender. Pai, gente. Pelo amor de Deus, não misturem alhos com bugalhos. Eles estão comparando lata com diamante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O senhor pediu um dinheiro para financiar um filme de um banqueiro que, por mais que o senhor diga que o dinheiro é privado, um banqueiro que operava rolo com dinheiro público também. Então, é normal que a gente questione o senhor. O senhor vai ser candidato à presidência da República. O eleitor vai questionar o senhor isso. O que a gente está fazendo aqui é questionar para entender. Porque pedir recurso para um filme e ainda num contrato de confidencialidade que o Master patrocina, mas não quer aparecer, se o filme vai ser um sucesso e está dando dinheiro porque o filme vai dar retorno, por que não quer aparecer? Por que não há um patrocínio aberto? Então, é isso que não fecha. A gente quer entender isso. No caso do Ciro Nogueira, que é aliado do senhor, já passando a palavra para o senhor, mas no caso do Ciro Nogueira, a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, que o senhor respeita, vem ato de ofício. Vem que ele recebeu mesada para colocar uma emenda que favorecia o banqueiro. Então, é natural. E ele foi cotado para ser vice do senhor. Não, o que a gente pergunta é isso. Por isso que a gente quer entender qual que é a questão aqui, porque lá o Vorcaro tinha um interesse. E aqui, qual que é o interesse do Vorcaro? Se é só por dinheiro no filme, por que era confidencial? Posso explicar, gente? Eu vou ser muito calmo para explicar. Ele não faz caridade, o Vorcaro não faz caridade, senador. Exatamente, não faz caridade. Ele botou dinheiro, investiu no filme para receber um lucro dele de volta. Não tem caridade, não tem favor, não tem doação. Agora, vocês vão descobrir, a gente está num país onde o empresário tem as contas dele bloqueadas porque botou um joinha no grupo de WhatsApp. A gente está num país onde a Polícia Federal persegue adversários políticos. A gente está num país onde temos um presidente da República que tem ódio, tem rancor e que a todo momento bota a máquina pública contra os seus adversários políticos. Essa investigação... Meu Deus do céu, Otávio. A gente está em um país onde o ministro do Supremo Tribunal Federal bota a mulher para receber um contrato de 129 milhões, aí sim, sem nenhuma explicação de contrapartida. E a gente está num país, Júlia, onde uma repórter como a Malu Gaspar é ameaçada por fazer o trabalho dela. É óbvio que os empresários, quem quer investir dinheiro privado no filme, vai ter medo, vai que não quer aparecer, como ninguém quer. Os outros 10 investidores, ninguém quer aparecer, todos têm contrato de confidencialidade, porque tem medo. Não quiseram, inclusive, investir aqui no Brasil, faziam questão de investir nos Estados Unidos, onde foi produzido o filme, já que é um filme americano. Porque senão não ia conseguir ninguém para fazer investimento num filme como esse. Eu não ia poder realizar o sonho de ter um filme em homenagem a um cara correto, honesto, um herói brasileiro, que é o meu pai, que merece ter eternizado na história da cultura brasileira um filme como esse. Mais uma vez, que não tem recurso público, que não foi buscado dinheiro na Lei Rouanet, que não foi buscar dinheiro lá em Embratur, do Marcelo Freixo, que não foi buscar dinheiro na Prefeitura de Niterói para fazer uma propaganda em forma de desfile de carnaval, enlatando famílias conservadoras. Não tem absolutamente nada de errado. Eu estou aqui de peito aberto, falando com todo o Brasil, prestando contas. Só que vocês estão me cobrando uma posição sobre hoje, sabe-se, que ele é uma pessoa que tem vários problemas, uma pessoa criminosa, uma pessoa, né, que fazia o que hoje está sendo mostrado, que na época ninguém sabia. Agora, se vocês estão
insistindo em me acusar de ter recebido esse investimento, mesmo sabendo do que estava acontecendo hoje, eu poderia acusar também a Globo da mesma forma, de receber um financiamento, um patrocínio, agora em 2025 e 2026. Senador, a Globo recebeu um patrocínio totalmente diferente da situação do senhor, que pediu dinheiro de um contrato que era um contrato... recusar esse investimento. Patrocínio tem contrato. Espaço publicitário, não tem nada a ver com o que o senhor está falando. O senhor era um dinheiro para um filme num contrato de confidencialidade. Patrocínio é uma coisa. Isso que o senhor está dizendo, ninguém sabe os termos disso. Olha só os termos. Júlia, vamos lá. Eu estou explicando aqui que não tem absolutamente nada de errado. Tem uma relação contratual formalizada. É um fundo que é investigado pela CVM dos Estados Unidos, com a CVM séria, criteriosa, que faz auditoria nos fundos, o fundo presta contas para lá, nunca teve nenhum contratempo, nada. Começa a acontecer quando param de acontecer os aportes. E o Daniel Porcaro começa a descumprir os contratos, gente. Foi simples assim, foi quando a gente tive que buscar outros investidores, a relação foi encerrada. Não tem absolutamente mais nada que tenha relação, né, nossa com o Daniel Porcaro que não seja o filme. É uma conversa monotemática, só sobre um assunto, não tem absolutamente mais nada que possa aparecer, que possa vir. Será que vai vir mais alguma surpresa? Será que vem mais algum vídeo? Será que vem mais algum investimento? Não tem absolutamente nada. A relação com o Porcaro foi estritamente para isso. E no momento em que não se sabia que ele tinha todos esses problemas. Senador, agradeço a disposição do senhor de ter participado aqui da Globo News, respondido às nossas perguntas. Obrigada, uma boa tarde para o senhor. Júlia, obrigado. Obrigado, Otávio. Obrigado, Malu. Desculpa aí qualquer exaltação, porque o tema é quente, é importante esclarecer. Eu fico indignado de verdade de ser acusado, né, de coisas mentirosas, coisas que não existem. Tá? E obrigado pelo espaço, Malu. Eu fiz questão de dar entrevista para você, Malu, porque você é a pessoa que tem autoridade nesse assunto, você é a pessoa que conhece a fundo, é a pessoa mais bem informada sobre esse assunto. E se tivesse alguma coisa contra mim que não fosse a questão do filme, eu não estou fazendo absolutamente nada de errado, eu não sou acusado de cometer crime nenhum, você saberia. Então, fico satisfeito de encerrar essa entrevista, sendo entrevistado por você, Malu, especificamente, para poder, com muita tranquilidade, dizer que essa foi uma relação privada, que não há absolutamente nada de errado, e eu vou realizar o sonho de ver o filme do meu pai em todos os cinemas do Brasil. Obrigada. Obrigada, senador. Obrigada, Malu. Obrigada, Otávio Guedes.